Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirislaine do Colégio Santa Rita. Na aula de hoje, aula 4, estudaremos flexão do substantivo na construção do texto. Esta aula é destinada aos alunos do 6º ano. Nessa primeira parte da aula, farei a correção dos exercícios da gramática, páginas 166 e 168. Pegue a sua gramática, o seu caderno, para que você acompanhe a correção das questões. Leia a seguir um texto de Ziraldo e responda às questões propostas. Mordidas de animais. A doença conhecida como raiva costuma atingir principalmente os cães, mas pode também contaminar os mamíferos em geral, incluindo o gato, o boi, o cavalo, a ovelha, a cabra. O morcego, comum em cidades do interior, embora seja afetado pela doença, embora eles não sejam afetados pela doença, atua como transmissor dela. Normalmente, os animais acometidos pela raiva buscam lugares escuros, deixam de se alimentar e de beber água e mostram-se irritações. Uma pessoa mordida por um cão com essa doença deve tomar providências imediatas. Esse texto, ele remete aí às mordidas de animais e às orientações que a pessoa deve tomar ao ser a essa eventual situação. Questão 1. A respeito do texto, responda. Qual é o assunto? O assunto do texto, ele trata das mordidas de animais. Mordidas de animais. Letra B. Que doença pode ser transmitida pela mordida de animais? Observamos no texto. A doença conhecida como raiva costuma atingir principalmente os cães, mas pode também contaminar os mamíferos em geral, o gato, o boi, o cavalo, a ovelha, a cabra. Então, a raiva é a doença que pode ser transmitida pela mordida de animais. Letra C. Qualquer mordida de animal pode transmitir a doença? Não, apenas a de animais infectados por ela. O texto retrata isso. Apenas os animais que forem infectados por ela, pode transmitir a doença. Questão 2. A doença atinge principalmente os cães. A. Que outros animais podem ser atingidos? A doença, conhecida como raiva, costuma atingir principalmente os cães, mas pode também contaminar os mamíferos em geral, incluindo o gato, o boi, o cavalo, a ovelha e a cabra. Então, todos os mamíferos. Letra B. Que animal não é afetado, mas transmite a doença? O morcego. O morcego, como em cidades do interior, embora não seja afetado pela doença, atua como um transmissor dela. O morcego. Questão 3. Se o animal foi infectado pela raiva, ele muda seu comportamento? Explique. Sim. Ele passa a buscar lugares escuros, deixa de se alimentar e beber e fica irritado. Normalmente os animais, olha no texto, normalmente os animais acometidos pela raiva buscam lugares escuros, deixam de se alimentar e de beber água e mostram-se irritações. É um sinal. Questão 4. Os substantivos gato, boi, cavalo, ovelha, cabra, morcego, se colocados no plural, flexionam-se com o acréscimo do S ao final das palavras. O que ocorre se com as palavras animais e cães forem colocados no singular? Aí remete à flexão dos substantivos. No substantivo animais, troca-se o IS pela a letra L. Animal. No substantivo cães,
troca-se o ES pela vogal O, cão. Questão 5. A pessoa mordida por um cão com raiva deve tomar providências. Letra A. Que tipo de providência é mais adequada nesse caso? Uma pessoa, remetendo ao texto, uma pessoa mordida por um cão com essa doença deve tomar providências imediatas. Procurar um hospital, um atendimento médico imediatamente. Letra B. Qual é a finalidade do texto do Ziraldo? A finalidade do texto do Ziraldo é orientar as pessoas para a eventual situação de serem mordidas por animais, para que possam tomar as primeiras providências, procurar um hospital, procurar um médico para iniciar os primeiros procedimentos. Então, o texto Ziraldo, ele remete aí à finalidade de orientar as pessoas para essa eventual situação. Questão 6. Reescreva as frases a seguir, passando para o plural os substantivos e os adjetivos destacados. Adapte o que for necessário. Letra A. Na terra fértil, o canavial é bem verde. Observe. Nas terras férteis, olha o plural aí do adjetivo. Os canaviais, o substantivo aí canavial, são bem verdes. B. O pãozinho ficou mais caro. Os pãezinhos ficaram mais caros. Letra C. O botão de flor branca costuma ser mais frágil que os demais. Os botões de flores brancas costumam ser mais frágeis que os demais. Letra D. O atlas que você procura está ao lado do cartaz sobre ecologia. Os atlas que você procura está ao lado dos cartazes sobre ecologia. Letra E. O fóssil de réptil foi enviado ao colecionador de museu. Os fósseis dos répteis foram enviados aos colecionadores do museu. Então, aí, nós observamos os substantivos e os adjetivos, fizemos as adaptações necessárias e adaptamos a aplicação do plural dessas palavras. Na primeira parte da aula, nós corrigimos os exercícios da gramática. Essa segunda parte da aula é leitura e interpretação. Primeiro texto. Leia o texto e responda às questões propostas. Texto 1. O corvo e o jarro. Um corvo quase morto de sede foi a um jarro, onde pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela boca do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto. Depois de várias tentativas, teve que desistir. Desesperado, surgiu então uma ideia em seu cérebro. Apanhou um seixo, fragmento de rocha ou pedra e jogou-o no fundo do jarro. Jogou mais um e muitos outros. Com alegria verificou que a água vinha, aos poucos, se aproximando da borda. Jogou mais alguns seixos e conseguiu matar a sede, salvando a sua vida. Esse texto é um tipo de texto de fábulas, né? Um texto que traz aí uma grande moral e ensinamento, que fala aí da sabedoria, da inteligência, em meio ao desespero, surgiu a sabedoria, surgiu novas ideias para que pudesse resolver o seu problema. Questão 7. Assinale a alternativa que apresenta a moral que está de acordo com as ideias da fábula, o corvo e o jarro. Letra A. Quem tudo quer, tudo perde. É isso que a fábula remete? Não, né? Ela não fala, ela fala da sabedoria, ela fala da inteligência. B. O amor constrói, a violência arruína. Não é essa moral que a fábula coloca, que a fábula expõe no seu texto. Letra C. Onde a força falha, a inteligência vence. Isso está correto, né?
Surgiu então uma ideia em seu cérebro, apanhou-se um seixo, que seria essa forma de resolver o problema. Então surge aí a inteligência quando a força já não havia mais. D, vale mais o pouco certo que o muito duvidoso. Então aí correto seria a letra C. Questão 8. Pela narração dos fatos ocorridos com o corvo, pode-se afirmar que o adjetivo a ser aplicado a ele é. Adjetivo é uma palavra que dá qualidades, que vai dar característica ao ser. Então, nós observamos que na fábula mostra uma característica do corvo, que é a sabedoria. Então, alternativa letra A, sábio. Foi prudente, foi dócil, foi corajoso, ele foi sábio. Então, alternativa correta, letra A. Texto 2. Pandas são muito menos ativos do que outros ursos, diz estudo. Os pandas gigantes são os novos preguiçosos do mundo animal. De acordo com um estudo publicado, que descobriu que esses ursos são tão vagarosos quanto as preguiças. Pesquisadores na China rastrearam 5 pandas em cativeiro e 3 selvagens para o estudo. Eles descobriram que os pandas são muito menos ativos do que os outros ursos e pouparam 38% a mais da energia diária que a média dos outros animais do mesmo tamanho. O gasto de energia diário dos pandas é consideravelmente mais baixo do que o de koalas. Por exemplo, é mais parecido com o do bicho preguiça, explicou o estudo. Também se verificou que cérebro, fígado e rins dos pandas são menores do que nos outros ursos. Esse texto é um texto informativo, baseado em pesquisa, que fala a respeito dos pandas, que são muito menos ativos do que outros ursos. São divulgados em revistas, em jornais, que traz uma informação ao leitor. Questão 10. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto corretamente. Os pandas gigantes são os novos preguiçosos do mundo animal. De acordo com o estudo publicado, que descobriu que esses ursos são tão vagarosos, letra C. São tão vagarosos quanto as preguiças. Questão 11. De acordo com o texto, analisar os itens abaixo. Item 1. Os pandas são mais preguiçosos do que os ursos? Correto. 2. O gasto de energia diário de um panda é parecido com o de um koala? Errado. Então, somente aí o item 1 está correto. Letra B. Questão 12. Estar em cativeiro significa estar em uma cláusula, uma prisão, uma reclusão. Os 3 estão corretos. Cativeiro seria a prisão, né? Seria estar em reclusão e também em cláusula. Então, letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Questão 13. Leia esse trecho, os pandas gigantes são os novos preguiçosos do mundo animal. A palavra pandas é um adjetivo? Não, né? Porque nós sabemos que o adjetivo é a palavra que vai dar característica a um ser, caracterizar este ser. Um substantivo? Correto, né? Então seria letra B. Letra C, verbo? Não, o verbo ele vai estar provocando uma ação, indicando o estado ou um fenômeno da natureza dentro do contexto. Letra D, é o artigo? Não, mas nós temos panda que está destacado. O artigo aí só se tivesse destacado os, que o artigo vai determinar e indeterminar um substantivo ao qual ele se refere. Então, alternativa correta, letra D. Leia. Texto 3. Meio ambiente. Tenha atitudes sustentáveis. Sim, nós podemos mudar o mundo. Água sendo desperdiçada, inúmeras árvores sendo cortadas, há quem espalhe lixo pelas ruas e avenidas, entupindo bueiros e causando problemas quando chove. Ter atitude sustentável significa fazer coisas que preservem o meio ambiente,
melhorando a vida das pessoas. Ter atitude sustentável significa usar com responsabilidade os recursos naturais que são esgotáveis, como, por exemplo, a água. As pessoas passam horas lavando a calçada da rua, os veículos com a mangueira, até mesmo o banho demorado ou a descarga longa no vaso sanitário. Incluem diretamente na degradação do meio ambiente. Também se deve atentar para o uso indiscriminado de energia elétrica. Ter atitude sustentável significa reciclar seu lixo e exercer outras atitudes pela preservação do meio ambiente. Esse texto ele traz uma temática voltada para essa preservação, né, do meio ambiente, para que nós possamos cuidar do meio ambiente, não espalhando lixo, preservando a água, economizando a água, porque é necessário que nós, seres humanos, cuidamos e fazemos a preservação do meio ambiente. Então, esse texto ele traz essa temática dessa atitude sustentável, que significa reciclar, significa, né, cuidar. Questão 14. Dentre as palavras destacadas no texto, a única que se classifica como adjetivo ter atitude sustentável. Seria a palavra sustentável. Aí, ela está aí caracterizando, né, o substantivo, a atitude. Portanto, seria a alternativa D. Sustentável aí é o adjetivo. Nessa aula de hoje, nós corrigimos exercícios da gramática, nós praticamos a leitura, interpretamos os textos, e eu trouxe um pensamento para vocês. A leitura faz florescer novos conceitos, novas ideias e novas atitudes. Então, persistam, leiam bons livros, para que floresça novos conhecimentos, novos conceitos, novas ideias. Façam as tarefas, assistam às nossas aulas, e o que eu desejo para vocês é êxito no seu aprendizado. Desejo também bons estudos e até a próxima aula.